Então o correto é você fazer peito e tríceps. Ah, eu tenho um déficit no bíceps, então você vai fazer costas e bíceps. Meu nome é Marcelo Bueno, sou personal trainer, preparador físico há mais de 33 anos e campeão do Muscle Mania 2009. Estou aqui para te dar uma dica porque na realidade me passaram um tema muito engraçado, que eu vejo isso sempre aqui na academia, ou até mesmo os meus clientes que me perguntam de como engordar e aumentar a massa muscular. Uma coisa é você engordar, outra coisa é você ganhar massa muscular. Para ganhar massa muscular, o que a gente diz, nosso vocabulário fitness ou de bodybuilding é ganhar densidade muscular. Para você ter uma ideia, imagine você falando comigo no telefone, você não me conhece, principalmente na minha época quando eu competia, o meu peso ideal de competição era mais ou menos 78, 80 quilos. E eu tenho 1,70 m. Então, para você falar comigo no telefone, não me conhecendo, e eu falando para você, olha, nós vamos se encontrar em tal lugar, e eu vou estar vestido, sei lá, de vermelho, eu tenho 1,70 m, peso 80 quilos, sou meio careca, e te encontro tal hora. Quer dizer, na sua cabeça, você vai olhar, vai pensar, vai falar assim, bom, é um baixinho careca gordinho. Na realidade, não. Na realidade, eu 80 quilos em forma, você me olhar com roupa, você vai achar até que eu sou um pouco pequeno para ser um bodybuilder. Mas em relação à densidade muscular e definição muscular, eu ganhei um Muscle Mania 2009 em Miami. Então, isso é muito relativo. Você precisa saber e colocar na sua cabeça a visão que você vai ter de você mesmo, em relação ao que você quer montar do seu corpo, do que você quer moldar o seu corpo. Até mesmo o bodybuilding, o nome bodybuilding chama o quê? Construindo o seu corpo, construção do seu próprio corpo. Então as dicas que eu dou em relação a você que quer aumentar a sua massa muscular, a gente tem pelo menos algumas referências e alguns aspectos que vão dirigir o seu corpo, vão dirigir você para que você consiga ter esse aumento de massa muscular e criar exatamente na sua cabeça o objetivo que você quer. Então, por exemplo, uma coisa que interfere muito em relação ao aumento de massa muscular é a sua genética. Depois a sua genética se vai te auxiliar ou vai ter uma predisposição para aumento de massa muscular mais fácil do que uma outra pessoa. Então isso é o primeiro aspecto que a gente coloca. Segundo aspecto é seu metabolismo em relação à sua disponibilidade de absorção de alguns alimentos essenciais, como a proteína, aminoácidos dessa proteína, etc. Então isso é muito importante. Outra coisa, sono. Você tem problema para descansar, a sua quantidade de sono, a quantidade que você dorme, as suas horas que você dorme, é satisfatória, pelo menos 8 horas. Outra coisa, seu treinamento é dividido certinho, você treina com inteligência em relação à sua curva anabólica, se isso que a gente tem que respeitar em relação a cada grupo muscular, de 72, 48 horas de descanso, isso é muito importante, se a sua divisão do treinamento está correta. Outra coisa, dentro do seu treinamento, o que a gente fala, o que eu sempre falo é, você não é um burro de carga. Na realidade, o seu corpo, a sua musculatura, o seu músculo, ele não entende quanto de carga você levanta, mas ele entende quanto de tensão você aplica nele. Então, o que eu costumo fazer nos meus treinamentos para os meus clientes é o quê? É um treinamento onde você vai fazer o exercício correto em relação à amplitude de movimento, em relação à velocidade de movimento, postura, etc. E mantendo algumas dicas que eu faço, mantendo a tensão na sua musculatura durante esse exercício. Então, tem dicas de pegada do dumbbell, pegada no equipamento, a amplitude de movimento, a velocidade, tudo isso. Então, isso é muito importante. Outra coisa, se dentro daquilo que você está fazendo, você está usando suplementação ou não. Existe uma suplementação correta e específica dentro das janelas que você precisa usar esses suplementos corretos. A janela que eu digo é a janela de tempo que você vai usar. Então, a primeira dica que eu vou dar para você, dentro desses vídeos que nós vamos fazer, para que você aumente a sua massa muscular, dentro de um período até curto, que a gente fala de 6 semanas, eu vou te dar essas dicas e você vai ver que em 6 semanas você já vai aumentar bastante o seu volume muscular, a sua densidade muscular. A primeira dica é:
como que você está dividindo os seus grupos musculares. Preste atenção, dentro desse treinamento que você vai estar dividindo se você tem dificuldade de aumentar seu bíceps, por exemplo, se dentro da divisão do seu treinamento, você está dividindo ele, no dia que você treina, você faz peito junto, costas junto, geralmente todo mundo faz, peito com bíceps, peito com tríceps, ou costas com bíceps, costas com tríceps. Presta atenção que cada grupo muscular que a gente treina, é lógico que você não consegue estar estimulando esse grupo muscular sozinho. Na realidade, você tem alguns músculos que a gente chama de músculos auxiliares, que estão trabalhando juntamente com esse músculo que você está exercitando, que você está dando ênfase naquele momento de treinamento. Então, por exemplo, lógico, quando você faz peito, um dos músculos auxiliares é o tríceps. Então, se você tem dificuldade de aumentar seu tríceps, por exemplo, que é um músculo no seu braço que vai te dar maior volume no braço, porque eles são 3 cabeças, por isso que chama tríceps, de 3 e 7 cabeças. Então, como dividir o seu treinamento? Existe a curva anabólica, que a gente chama, em relação ao tempo de descanso entre um grupo muscular e o outro. Então, para você ter uma ideia, quando você faz, por exemplo, peitoral, você está usando como músculo auxiliar o tríceps. Se você tem um déficit de aumento no seu tríceps, é lógico que você tem que respeitar o tempo de descanso, esse tempo anabólico do seu músculo descansar. Então, por exemplo, fiz peitoral, acabei de fazer peitoral. Se eu for fazer bíceps, é lógico que no dia seguinte eu tenho que fazer costas e tríceps, por exemplo. Então, eu vou interromper o descanso do tríceps, que até foi usado para fazer peito, para fazer peitoral, que ele foi usado como músculo auxiliar, e aí o que eu vou fazer? Vou usar ele novamente no dia seguinte para fazer no meu treino de costas. Então, o correto é você fazer peito e tríceps. Eu tenho um déficit no bíceps, então você vai fazer costas e bíceps, porque o tempo de descanso vai ser maior. Quando você for fazer, por exemplo, no tríceps, for fazer peito e tríceps novamente, você tem que ter pelo menos 72 horas de descanso aí dos dois. Mas e se eu faço peitoral, só exercícios isolados? Não tem problema. Se você faz só crucifixo, não utiliza 2 alavancas, o ombro e o tríceps, porque quando você utiliza o tríceps, movimento o tríceps para fazer o peitoral, você vai usar o tríceps. Mas se você isolar só com máquina ou com dumbbell, só fazendo o peitoral sem movimentar essa articulação, você utiliza um pouquinho o tríceps, utiliza muito pouco. Mas o que vai acontecer? Você vai dar um descanso maior no tríceps, não tem problema. Você fazer o tríceps no dia seguinte com costas, não tem problema. Então preste atenção. Essa dica é muito importante. A divisão do seu treino, você tem que respeitar de 72 ou 48 horas de descanso entre cada grupo muscular. Grupo muscular grande, 72 horas. Isso é uma regra básica. O grupo muscular pequeno, ele tem um tempo menor de descanso, uma recuperação menor. Isso tudo, preste atenção. A gente está levando em consideração que seu metabolismo, sua alimentação, sua quantidade de proteína está correta, já foi calculada, certamente para um nutricionista, para algum treinador que sabe manipular essa quantidade de proteína, de aminoácidos e tudo mais, para que você tenha, durante o seu descanso, durante essa fase anabólica, um período correto e rápido e eficiente para que você possa fazer outro treinamento, para que essa equação toda venha a dar certo, tá? Não esqueça, mande para mim os likes e faça seus comentários. Tá? Inscreva-se no meu canal, eu vou te mandar essas dicas mais detalhadas e algumas dúvidas que você tiver pode mandar para mim, que eu vou te responder e vídeos exclusivos para você, tá bom? Abraço, até o próximo vídeo.